A SUMAI está à frente aí há anos dessa parte do direito do paciente na ABEM. A SUMAI é advogada, né? Então ela tem pós-graduação em Direito Previdenciário, especialização em Direito do Terceiro Setor, e ela é diretora jurídica da ABEM. A ABEM é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Talvez a ABEM aí seja a associação mais antiga a acolher os pacientes. E a ABEM tem um papel sensacional, gente. Assim, é uma coisa maravilhosa que se faz, né? De apoio, de suporte, de atendimento, de cuidado. E nada melhor que a Sumai estar aqui hoje para representar, agradecer você, Sumai, agradecer a ABEM. E te pedir aí desculpa pelo atraso, né? Mas essas coisas acontecem. Muito obrigado por estar aqui abrilhantando o nosso evento. Sinta-se à vontade aí, o congresso é seu. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Agradeço também ao doutor Tiago, a todo mundo aí do Esclerose Múltipla Brasil por esse convite. E agradeço em nome de toda a diretoria da BEM, da Eusita, nossa presidente, Marcelo, nosso diretor, né, me deixaram vir hoje aqui conversar com vocês. Realmente, a BEM tem 36 anos de idade, é a associação mais antiga do Brasil de esclerose múltipla, seguida aí pela Associação do Rio, a PEMERGE, né, que foi logo na sequência. E hoje a gente trabalha em 3 pilares muito fundamentais aí na vida do paciente, né, que é o acolhimento, a reabilitação e as questões de incidência política, né, como que a gente pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Hoje eu trouxe uns slides que vai nortear aqui a nossa conversa, e eu quero, antes de mais nada, deixar os nossos contatos, né? Pode passar o próximo aí, que já tem os contatos, para quem não conseguir tirar as dúvidas agora e quiser mandar depois por e-mail para a gente responde. Eu tenho um delay aí nas respostas, dou uma atrasadinha, uma semaninha para responder, porque são muitos e-mails, mas a gente responde todos. Então, podem mandar no jurídico.institucional@bem.org.br e a gente responde aí todas as perguntinhas. Pode passar para mim? Essa nossa conversa hoje, a gente vai ter 3 tópicos, que nesses 17 anos que eu estou na BEM, são as perguntas mais feitas e as dúvidas mais corriqueiras aí dos pacientes e dos familiares. E eu quero que seja um bate-papo, então, assim, a gente ao final vai ter alguns minutinhos para a resposta, eu não vou ter muito tempo para a gente falar a fundo, mas eu quero dar uma pincelada para deixar uma noção sobre os direitos constitucionais, eu dividi em 3 blocos, os benefícios tributários, ou os direitos tributários, e os benefícios previdenciários, aí com essas novas regras, com essas mudanças que a gente sofreu aí na Previdência esse ano. Pode passar. Eu vou começar falando sobre os direitos constitucionais. E eu destaquei 2 aqui para gente, né? O primeiro é o direito à saúde, que eu acho que baliza todo o nosso trabalho, né? E depois o nosso direito aí de ir e vir, que tem grande impacto na vida de todos nós. Pode passar. No direito à saúde, é importante a gente lembrar que existe na Constituição Federal, lá no artigo 196, um dispositivo que assegura, né, o direito à saúde em caráter universal e integral para todos os brasileiros residentes aqui no Brasil, né? E diz ainda que a gente vai ter um sistema de saúde único, que é o SUS. Eu vou sempre falar do SUS. A previdência complementar, a saúde complementar ou a saúde suplementar, os planos de saúde ou os privados, eles são sempre a exceção, né? A nossa regra deveria ser o serviço público. Pode passar. Eu acho que para você está parecendo bem pequenininho e slide de advogado é chato, né? A gente só tem letra, não tem muita imagem. Mas o que eu quero destacar aqui são alguns dos princípios que balizam aí o SUS, né? O primeiro princípio mais importante é que ele é universal, ou seja, ele tem que atender a todos nós, tendo ou não plano de saúde, tendo ou não contribuído para a Previdência, pago, né, alguma contribuição previdenciária, vai poder usar aí o serviço do SUS. E o outro que eu queria destacar é o segundo, que ele é integral. Por que eu quero destacar ele? Porque a pessoa ela não pode ser dividida, né? A gente é tratado como um ser único. Então, aqui, quando eu falo integral,
eu estou falando de tratamento de diagnóstico, a gente vai ver daqui a pouquinho, de tratamento medicamentoso, a gente está falando de tratamento hospitalar, a gente está falando de reabilitação. Então, todas essas figurinhas deveriam estar contempladas nesse princípio da integralidade. E o último que eu quero pôr em destaque é o princípio da equidade, que é o terceiro. Então, esses 3 primeiros são os que vão nortear aqui a nossa conversinha de hoje. Na equidade, a gente quer dizer o quê? Dar nas proporções, ou seja, que cada paciente receba aquilo que ele efetivamente necessita naquele momento que ele está da doença. Então, esses 3 são os nossos pilares aí de trabalho. Pode passar. E aí, a gente encontra aquela tríade, né? Promoção, prevenção e proteção à saúde. Que aí é o que, como eu disse há pouco, a gente incluiu o diagnóstico, então todo brasileiro deverá ter acesso ao diagnóstico, e a nossa luta das associações de pacientes como um todo é para que esse diagnóstico ele seja oportuno, ou seja, tempestivo, precoce, que a pessoa consiga rapidamente ter o diagnóstico da esclerose múltipla, que ela encontre o tratamento medicamentoso, mas que ela também encontre o tratamento hospitalar quando necessário, e por fim, que ela consiga ter um serviço de neuroreabilitação adequado. Essa é todo o nosso discurso de advocacy hoje. Toda a mobilização da associação, não só da BEM, mas de tantas outras no Brasil, é para que a gente consiga tratar essa complexidade do paciente com esclerose múltipla, garantindo o medicamento de alto custo, que esse medicamento ele chegue na casa desse paciente no momento em que ele precisa desse tratamento, né? Hoje a gente tem um protocolo ainda engessado para tratamento da esclerose múltipla, os médicos muito melhor do que eu já devem ter dito isso, ou ainda vão dizer nas próximas palestras, mas é importante que a gente saiba que há uma mobilização da sociedade, inclusive da sociedade médica, para que a gente possa ter uma flexibilização aí nos tratamentos para esclerose múltipla. Pode passar. E aí, o próximo que a gente vai falar é do direito de ir e vir. O direito de ir e vir também é um direito constitucional e ele está expresso lá no artigo 5º, inciso 15 da Constituição. E ele diz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, né, podendo qualquer pessoa entrar e sair e fazer uso do seu direito de locomoção. Por que eu quis pôr esse direito? Porque o próximo slide, pode passar, vai trazer para a gente um benefício federal, né, que é o passe livre, que ainda muitas pessoas não conhecem, e é um benefício super importante. Por que eu só estou destacando o federal? Porque no Brasil a gente tem muitos municípios, e as tarifas de transporte públicos, elas são tarifadas pelos municípios. Então ficaria aqui inviável eu trazer uma orientação que não caberia para todos, né? Muitos municípios pautados no princípio constitucional, conferem o direito à gratuidade das tarifas de ônibus. Algumas capitais, como São Paulo, né, aqui a gente já tem a isenção, se não me engano, no Rio já tem, em Salvador eu acredito que tenha, inclusive eu falei com a Poli, que é da associação aí recentemente, a gente falou alguma coisa sobre isso. Então, todos esses benefícios, eles são em caráteres municipais. Esse daqui é um benefício federal. Então, todas as pessoas comprovadamente carentes e com deficiência mental, auditiva, visual, doença renal crônica ou ostemia têm direito ao benefício, que é a gratuidade nas viagens interestaduais de ônibus, barco ou trem. Por que eu fiz questão de grifar aqui o ônibus, barco e trem? Porque muitas pessoas questionam das tarifas de avião, né? Das passagens aéreas. As companhias, elas têm programas de isenção de tarifa para pacientes especiais e seus acompanhantes, mas não estão contemplados nesse programa do Passe Livre. Pode passar. Aqui no Passe Livre, todo o processo pode ser feito pela internet. Por óbvio, há uma opção de fazer pessoalmente, mas a gente está no mundo digital, quem está nos assistindo numa plataforma digital. Eu acho que se a gente, em tempos de pandemia, em que a gente não tem que sair de casa, que a gente tem que se cuidar, eu acho que a gente pode muito bem usar aí o sistema. Tem um link que está aqui disposto para vocês, quem puder copiar, e quem quiser
a aula vai ficar disponível, né, para todos os acessos, e as pessoas só precisam ter o CPF do requerente, o atestado médico e os dados dos familiares que vão compor aí a renda familiar, e se a pessoa precisar de um acompanhante, também o CPF do acompanhante. E todo o passo a passo, ele é autoexplicativo dentro desse link que eu deixei para vocês. Pode passar também. Aí a gente vai falar um pouquinho agora dos benefícios tributários. Eu trouxe aqui os mais relevantes, né? Que é o imposto de renda, que todo mundo me pergunta do imposto de renda, e a isenção para compra do veículo automotor. Pode passar mais um? Aqui na isenção do imposto de renda, tem duas situações que elas devem acontecer simultaneamente e cumulativamente. Ou seja, terá direito à isenção do imposto de renda a pessoa com esclerose múltipla que estiver, obviamente, o diagnóstico da esclerose múltipla, eu até deixei grifadinho aqui para vocês verem que ela está elencada, é a linha H, né? E que a pessoa seja aposentado, receba pensão ou reforma. Ou seja, se eu estou trabalhando e sofro retenção do imposto de renda na minha folha de pagamento, eu não terei direito à isenção, porque eu sou obrigada a cumprir dois requisitos. O primeiro requisito era estar aposentado, receber pensão ou reforma, e o segundo requisito é ter a patologia. Um sozinho, ou seja, ter a esclerose múltipla e não estar aposentado, não confere condição, né, para gozo do benefício. Pode passar. E aí, uma outra pergunta, e agora a gente está com grandes alterações nessa legislação com relação à aquisição dos veículos, né? A gente tem dois impostos federais, que é o IPI e o IOF, que vão incidir diretamente sobre o valor do bem. A gente tem dois impostos estaduais, o ICMS e o IPVA. Aqui é muito importante que a gente lembre que para a pessoa poder gozar desses benefícios, ela tem que ter a carteira de habilitação especial, se ela for a condutora, e se ela não for a condutora, ela vai perder alguns das isenções, como, por exemplo, o ICMS, né? Que o ICMS é um benefício concedido em razão da adaptação do veículo. A gente sabe que nos casos de esclerose múltipla, o ar-condicionado, né, porque não pode ter uma exposição ao calor excessivo, câmbio automático, a direção hidráulica, tudo isso vão fazer o grupo de adaptações do veículo. Obviamente, para aqueles pacientes que tiverem maiores complicações e lesões, que vão precisar de outras intervenções no veículo, e aí é estudado caso a caso. Eu vou finalizando por aqui a questão dos benefícios tributários. E na sequência, eu já vou começar a falar da nova Previdência Social, que daí a gente entra lá nos previdenciários, que seria o nosso último bloco. Eu dediquei um pouquinho mais de tempo para ele, que tem algumas inovações que eu gostaria de deixar bem explícita aqui para a gente. Pode passar, por gentileza. Então, vamos lá. A gente teve aí recentemente, o ano passado, a emenda constitucional número 103, que fez a maior reforma no sistema previdenciário aqui do Brasil, né? Infelizmente, essa nossa conversa ela vai ser balizada por algumas inconsistências dessas novas regras, né? Que trouxe essa nova previdência. E aí, esse ano, 3 de abril é o dia do meu aniversário, olha que presente que eu ganhei, né? Como uma previdenciarista, ganhei de presente a portaria 450 do INSS, que disciplinou essa emenda constitucional e trouxe aí as novas regras dos benefícios. Pode passar. O que essa emenda trouxe, né? Essa emenda, ela alterou o dispositivo lá da Constituição Federal, que ia falar, então, da regrinha lá da doença, da invalidez, né, dos benefícios que hoje a gente conhece por auxílio-doença e por aposentadoria por invalidez. Lembrando aqui que a gente vai falar de regime geral, né, as pessoas que são beneficiárias do INSS, tá bom? Pode passar para mim. Então, o que efetivamente mudou e o que a gente tem que guardar? Então, o auxílio-doença passou a se chamar auxílio por incapacidade temporária.
E a aposentadoria por invalidez passou a se chamar benefício por incapacidade permanente. Por que a gente sofreu essas alterações? Porque lá no texto da Constituição Federal, a gente alterou a questão doença por incapacidade, o que não é de todo ruim, porque de fato havia uma indisposição dos médicos peritos do INSS de entender que o fato de ter o diagnóstico da patologia conferia automaticamente ou compulsoriamente o direito ao benefício, quando sequer essa pessoa pudesse sugerir aí alguma lesão ou incapacidade para o trabalho. O que a gente quer, qual foi a intenção do legislador aqui? A intenção foi que a gente apaziguasse esses ânimos entre as análises das perícias, né? E que a gente pudesse ter benefícios mais coesos, mais coerentes com a realidade de cada um. Isso foi positivo. O que não foi positivo foi a regra do cálculo do valor dos benefícios, e a gente vai ver adiante. Pode passar. Aí, no auxílio-doença, com a reforma, a maior mudança foi realmente no nome do benefício, que ele passou a se chamar auxílio por incapacidade temporária, né? E aí, pode passar para mim. E nesse auxílio-doença, a gente está lá, previsto no artigo 59 do plano de benefício, né, que é a lei 8.213, e passa a ter essa nova redação, né, de benefício por incapacidade temporária. Lembrando que o auxílio-doença, o atual benefício por incapacidade temporária, é um benefício de natureza não programável. O que isso quer dizer? Ninguém se prepara para entrar em auxílio-doença, né? Ninguém se prepara para ter uma doença. Nós somos surpreendidos em algum momento da vida por uma esclerose múltipla, por um câncer, por qualquer outra patologia que necessita aí de uma intervenção do afastamento do trabalho. Pode passar. E aí, como que ficou a questão durante essa reforma, né? Curiosamente, não trouxe grandes alterações no auxílio-doença. Apenas mudou o nome, como eu disse há pouco, o artigo 201 da Constituição Federal trocou a palavra invalidez por doença por invalidez, para melhor aí explicar o benefício. Pode passar para mim? E aí, a gente teve aqui um cálculo do benefício mantido. Isso foi muito positivo. Por quê? Toda regra nova vai tratar de salário de contribuição e salário de benefício. O que é salário de contribuição? É tudo aquilo que eu paguei para a Previdência, seja descontado no meu salário, se eu for um funcionário CLT, seja quando eu contribuo no meu carnezinho, quando eu emito um recibo de RPA, se eu sou um autônomo, todas essas contribuições são chamadas de salários de contribuição. Como que é apurado o cálculo do benefício? Toda a média aritmética dos 100% do seu salário de contribuição. Antigamente, a gente calculava as 80 maiores na regra velha, né? Na regra nova, todo o período contributivo vai ser levado em consideração. E aí, para remunerar em auxílio-doença, o INSS remunera em 91%. Isso não mudou e se manteve, tá? Pode passar. Então, aqui, o que é curioso, eu deixei em destaque, muitos pacientes no passado me perguntavam, Sumar, eu estou há muito tempo no auxílio-doença, eu preciso aposentar, porque em tempos passados, na regra antiga, a gente remunerava 100% do salário de benefício na aposentadoria por invalidez. E olha que loucura, durante o período em que a pessoa mais precisa da Previdência, e essa para mim foi a pior das alterações, a regra calcula dos 100% dos benefícios, né, das contribuições que ela fez para a Previdência, vai pagar somente 60%, ao passo que, enquanto ela estiver em auxílio-doença, ela é remunerada em 91%. Foi um tiro no pé, né? Porque as pessoas vão estender por muito mais tempo o auxílio-doença, porque elas vão receber 91% contra 60% da aposentadoria por invalidez. Percebam como a intenção foi positiva do legislador num primeiro momento, e no segundo momento, na hora de calcular efetivamente o valor do benefício, a gente teve esse retrocesso aí na legislação. Pode passar para mim.
Na questão da carência para gozo do benefício, a regra também não mudou. A gente ainda precisa ter 12 contribuições para a Previdência. Então, eu comecei a trabalhar hoje, trabalho há 1 ano e meio numa empresa e fui diagnosticado com esclerose múltipla, tive um surto e preciso ser afastado do meu trabalho. Eu tenho 18 contribuições, então eu tenho direito ao gozo do auxílio-doença. Se eu estiver trabalhando nessa empresa e for meu primeiro emprego somente há 6 meses, eu não tenho carência para gozar desse benefício. A Previdência é um seguro como outro qualquer, né? Eu preciso ter adquirido as carências para gozar dos benefícios. Pode passar para mim. E aí, dando sequência, olha que retrocesso aí que a gente teve, né? A gente tem uma lista de doenças graves, que está lá no artigo 151 da Lei 8.213, e a esclerose múltipla está contemplada lá na relação de doenças graves, né? Então, por que eu chamo de retrocesso? Porque se ora eu falo que o diagnóstico da patologia não confere direito ao benefício, eu faço uma lista onde eu incluo a própria patologia como doença grave que contemplaria a dispensa de carência. Para a esclerose múltipla é positivo nesse primeiro momento, porque se eu for diagnosticado e não tiver o meu tempo de carência, eu posso invocar esse dispositivo legal e judicialmente conseguir aí o benefício. Mas veja que também é uma outra incongruência. A gente criou uma regra que ao mesmo tempo diz que o simples fato de eu ter o diagnóstico não me confere direito ao benefício, porque eu tenho que ter uma sequela ou uma lesão que me incapacite, e num outro momento eu digo que o fato de eu ter uma doença grave me confere o direito ao benefício. Então, assim, eu acredito que este ano foi um ano atípico por conta da pandemia e eles não tiveram tempo para essas discussões, mas muitas reformas ainda deverão vir para ajustar e aparar essas arestas aí dessa reforma que mal feita no quesito aí nos benefícios por incapacidade. Pode passar para mim? E aí a gente fala aqui então da aposentadoria por invalidez. Veja que a aposentadoria por invalidez também mudou de nome, né? Então ela passa a se chamar benefício ou aposentadoria por incapacidade permanente. E a maior mudança aqui foi no cálculo do valor do benefício. Pode passar. Na aposentadoria por invalidez, também é um benefício não programável, né? Porque ninguém se programa para se aposentar por invalidez, a gente se programa para aposentar por tempo ou por idade, né? Por tempo de contribuição, ou quando atinge a idade limite, mas ninguém se programa para ficar doente, né? Então, esse é um benefício que vem para substituir a remuneração naquele momento em que a gente sofre uma contingência social, que, por exemplo, uma doença como a esclerose múltipla, que deixou esse segurado incapaz de forma total e permanente para o exercício da sua atividade. Pode passar para mim? Aí, por que a gente vai destacar aqui a questão do salário da renda, né, da média? Lembra que eu falei lá no comecinho que toda a média é calculada atualmente por 100% dos nossos salários de contribuição. Tudo aquilo que eu paguei a vida inteira para a Previdência será considerado aqui para cálculo do meu benefício. Só que olha que absurdo. Somente 60% da média apurada será paga como salário de benefício. Ou seja, tem uma perda na lata aí já de 40% no valor do salário de remuneração, né, desses pacientes ou desses usuários aí da Previdência. Veja ainda que essa regra trouxe um caráter que já havia sido, desde 95, superado, que é a questão da invalidez por acidente de trabalho e da invalidez decorrente de doença. Pode passar para mim? Nas aposentadorias decorrentes de acidentes de trabalho, essa nova regra remunera em 100%. Mas nas aposentadorias decorrentes de doença, somente em 60%. Ou seja, quer dizer que eu me machucar num ambiente de trabalho e me aposentar por invalidez é mais grave do que eu, sem causa alguma, né, ser exposto a uma doença que me cause uma aposentadoria. Então, eu acredito, e eu estou, assim, bastante otimista,
que a gente vai ter revisões aí para 2021, e esse é um dos apelos e um dos trabalhos aqui da associação, da BEM, de poder levar essas discussões para o legislativo, porque isso não pode prosperar, né? A gente não pode permanecer durante muito tempo com uma regra que viole aí os direitos das pessoas de tal maneira. E aí, próximo slide, ele traz um quadrinho que é um resumo geral de tudo como era e de tudo como ficou a nova regra. Então, no auxílio-doença, ele passou a se chamar auxílio por incapacidade temporária. O valor do benefício, ele continua sendo de 91% dos 100% das minhas contribuições, e a carência continua sendo de 12 meses. Para a retomada da qualidade segurada, isso aqui é bem importante, as pessoas que tinham um trabalho, pagavam as suas previdências, foram demitidas, ficaram por mais de 12 meses sem contribuir, elas perdem a qualidade de segurado. Na regra antiga, eu fazia 1/3 do meu período de contribuição, ou seja, 4 meses, e podia voltar a receber meus benefícios. Na regra nova, eu tenho que voltar contribuindo 12 meses para poder fazer o gozo do benefício. A aposentadoria por invalidez passou a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente, e aí o maior absurdo, né, que é o corte aí de 40% no salário de benefício, passando então a 60%. A carência é a mesma, de 12 meses para ambos. A retomada também, né, não vale mais a retomada de 1/3 do período contributivo, valendo então os 12 meses. E aí eu fiz um quadrinho aí embaixo em vermelho, não sei se está aparecendo bem legível para vocês, que pela essa nova regra, considerando 100% do salário de benefício, os homens que tiverem 40 anos de contribuição e as mulheres 35 é que vão conseguir aí atingir uma regra de 100% nos seus salários de benefício. Então, aqui é só uma curiosidade para a gente ter esse alerta e pensar um pouquinho aí nessas novas regras. Eu sei que nem todas as informações são muito boas, né? Porque essa nova regra já está valendo e a gente tem que ficar atento aí aos novos benefícios. Pode passar esse próximo slide? Eu quis trazer esse registro para lembrar que dia 30 de agosto é o Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla. E lembrar que essa data foi escolhida porque a nossa fundadora, a fundadora da ABEM, a senhora Ana Maria Levi, fazia aniversário nesse dia. Então, muitas pessoas não sabem por que aqui no Brasil a gente comemora no dia 30 de agosto, o Dia Nacional da Esclerose Múltipla, então aqui está a razão, e dizer que já existe uma lei federal desde 2006, é uma conquista nossa aqui na ABEM, que instituiu essa data no calendário de comemorações, permitindo que todas as associações por todo o Brasil pudessem replicar essa, eu não digo comemoração, né, mas um dia de conscientização sobre a doença. Há hoje muitas leis municipais e estaduais atribuindo o dia 30 como o dia de referência, e a gente pede aí que quanto mais a gente puder conversar sobre esclerose múltipla, quanto mais a gente puder conscientizar as autoridades, os tomadores de decisão, o governo de forma geral, melhor a gente vai conseguir tratar essas pessoas. E eu deixo aqui uma mensagem final para vocês, que eu acho que ela é muito positiva, né? Que a gente pode escolher todos os dias, e por que não escolher ser feliz? E é essa mensagem que eu quero terminar aqui, essa conversa com vocês. Muito obrigada.